Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí com nossos vídeos aí da parte pneumática, né? No último vídeo a gente falou aqui sobre o contexto geral de consumo, né, no sistema pneumático, né? Levando em consideração aqui um atuador. No caso, um cilindro de simplização, a gente vai colocar depois o vídeo explicando ali do cilindro de duplação, né? Embora não tenha tanta diferença lógica, né, aí de um para o outro, né? Não tem tanto ali impacto, né? No que diz respeito ao funcionamento, né? O funcionamento, né? Mas a lógica realmente ali de consumo. Porque basicamente o que é que você vai ter ali de grande alteração? Né? O cilindro de duplação, você vai ter consumo tanto no retorno quanto no avanço. Né? Então acaba não sendo uma diferença tão grande. Né? Mas a gente vai fazer aí uma explicação em breve mostrando ele. Lembrando que tanto para o cilindro de simplização como para o de duplação, a gente já tem vídeos aqui no canal falando sobre ele. Né? Só que a gente está fazendo uma nova série onde a gente vai estar pegando aqui desde o contexto do compressor. A gente já falou bastante sobre compressor nessa série nova, né? E chegando aí nos outros elementos. Então aí a gente já partiu aí para a parte de consumo. No último vídeo a gente falou sobre aqui a fórmula, né? Vamos até recapitular aqui a fórmula. Vou colocar aqui os elementos aqui, né? No caso aqui o que? O volume consumido, né? Então é o cálculo, né? Referente a esse consumo. Vou colocar aqui consumo. O A está ligado à área do êmbolo, né? Do êmbolo do cilindro. Área do êmbolo. O S representa o comprimento, né? Comprimento da câmara ali do cilindro, né? O comprimento de atuação dele, né? E o N, quantidade de ciclos. Quantidade de ciclos. O RC é a relação de compressão, a gente explicou, né, como funciona essa relação de compressão, que ela tem de impacto. Inclusive a gente vai fazer um comparativo aqui, né, relação de compressão. Aí vou colocar aqui também PE, pressão efetiva, e PAMB, pressão ambiente. Pronto, ok. Então vamos aqui analisar um por um, né, aqui da fórmula. A fórmula do consumo é essa aqui, né? Onde você vai ter a área multiplicado pelo comprimento, né? Vai dar uma relação de volume. Você vai ter o N aqui na sequência, que é a quantidade de ciclos, ou seja, isso aqui ainda fechando o volume total ali de atuação, multiplicado pela relação de compressão, que vai te dar aí uma relação de consumo geral aí do ciclo. A relação de compressão, o RC, ele representa essa fórmula aqui, né, que é a pressão efetiva mais a pressão ambiente dividido pela pressão ambiente. Né? A gente falou bastante sobre isso no último vídeo. Ok, nesse aqui a gente vai fazer o seguinte, aqui estão os dados, né, da situação problema, e a gente vai fazer um comparativo. Né? Um comparativo supondo a pressão ambiente 1 bar e supondo a pressão ambiente 2,5 bar. Para a gente entender como isso modifica no consumo. Né? A gente viu que se a pressão ambiente ela é maior, né, você acaba tendo um consumo menor. Né? Só que aí existem outras situações também. Né? Quando a gente fala de uma pressão ambiente maior, né, a gente tem que levar em consideração que são ciclos que normalmente pessoas estão ali atuando em pressão ambiente maior. Né? Exemplo, como a gente tinha até comentado, né, questão de lugares que têm uma altitude elevada. Né? Então isso aí às vezes acaba impactando bastante. Mas vamos lá. Bom, aqui no caso... Aqui estão os dados, né? Aqui estão os dados, né? O diâmetro do êmbolo é 1 polegada, o comprimento ali da atuação, esse é o comprimento de atuação, né? Ou seja, aqui na imagem mostra o cilindro mais ou menos ali na metade do ciclo, né? Ou seja, o êmbolo mais ou menos na metade da câmara, mas aí no caso é o comprimento efetivo aí dessa atuação, né? Então esse comprimento é de 250 milímetros. Esse cilindro ele vai realizar 10 ciclos por minuto. Vou até colocar aqui 10 ciclos por minuto. Porque é importante essa questão de ciclos por minuto, porque o consumo ele vai ser consumo. Esse consumo, né, em centímetros cúbicos por minuto, ou litros por minuto, vai ser obviamente na referência aí de minutos. Então, vou botar aqui 10 ciclos por minuto. 10 ciclos por minuto. Pressão efetiva aí 8 bar, pressão ambiente 1 bar, né, e depois a gente faz a simulação com a pressão ambiente 2,5 bar. Bom, vamos focar aqui, vamos substituir aqui os valores na fórmula, né, para a gente poder calcular.
né? A área, aqui a gente não calculou a área ainda, o diâmetro aqui está com 1 polegada, então vamos converter esse diâmetro de 1 polegada para a área, uma área circular. 1 polegada é igual a 25,4 milímetros, que é a mesma coisa de 2,54 centímetros, né? Como é uma relação comum aí de centímetros cúbicos, né, para litros, vamos deixar aí já em centímetros, né? Então 2,54 centímetros. Se a gente está falando 2,54 centímetros, a gente não pode esquecer que a fórmula da área circular, né, vai ser πr ao quadrado, ou seja, 3,14 multiplicado pelo raio, né, ou seja, metade ali do diâmetro do êmbolo. Se nesse caso o diâmetro do êmbolo é 2,54, o raio, que é a metade, vai ser 1,27, né? Então, 1,27. Então, você vai ter πr ao quadrado, ou seja, esse raio ele vai ser ao quadrado. Então, a gente vai ter 3,14 multiplicado por 1,27 ao quadrado. 1,27 ao quadrado dá igual a deixa eu colocar aqui, 1,6129. Beleza, 1,6129 é o valor do raio ao quadrado. E agora é só multiplicar 3,14, né, 3,14 multiplicado por 1,6129, né? Então vai dar essa área, né? Coloca até aqui o A. A área nesse caso aí vai ser igual a 5,06 aproximadamente centímetros quadrados, né? Então 5,06 centímetros quadrados. Então deixa eu já substituir aqui. Vai dar igual a 5,06 centímetros quadrados. Beleza. Então a gente já tem a área. O comprimento ele está aqui em milímetros, né? Vamos colocar em centímetros também, vai dar igual a 25 centímetros. 10 ciclos por minuto. 8 bar, pressão efetiva, pressão ambiente 1 bar, né? E a outra pressão ambiente que a gente vai comparar é 2,5 bar. Beleza, então vamos substituir aqui os valores, né? Vou substituir aqui nessa fórmula de baixo. Vou colocar aqui, então a área. A gente já tem a área, vai ser 5,06. S, que é o comprimento, a gente já sabe que é 25 centímetros. Eu não vou colocar unidade aqui para não ficar tão poluída aqui a imagem, mas obviamente entra aí as unidades. E o N, a quantidade de ciclos, vai ficar aí 10, né? 10 ciclos por minuto. Beleza, né? Deixa eu afastar aqui um pouco mais. E aí a gente vai ter a pressão efetiva dividido pela pressão ambiente. A pressão efetiva nesse caso é 8 bar, né? Vou colocar aqui só 8. Né? A pressão ambiente, a primeira pressão ambiente que a gente vai calcular vai ser 1 bar, e a outra pressão ambiente é ainda a mesma, né? 1 bar também, né? Então vai ser são esses valores aqui, né? Então eu vou colocar aqui embaixo aqui o cálculo, né? O cálculo em si aí para a gente poder encontrar esse consumo, né? O resultado aqui com base nas unidades ele vai dar em centímetros cúbicos por minuto, né? A gente pode dividir por 1000 e encontrar o valor em litros por minuto, né? A gente pode fazer isso, né? Converter esse valor aí para litros por minuto, que é o que normalmente acontece, né? Já que a unidade ali normalmente do compressor vem em litros por minuto. Vou até mostrar aqui. Deixa eu ver aqui como é que está a relação aqui do nosso compressor. Ó, até aqui, ó, o volume dele, ó, o volume do reservatório, 150 litros. Né? Então, é mais comum colocar esse valor em litros. Beleza, então vamos fazer aqui, voltar aqui. A gente vai ter 5,06, vamos multiplicar logo tudo aqui. A gente vai ter 5,06 multiplicado por 25, multiplicado por 10. Vai dar 1.265, beleza? Esse valor vai ser multiplicado por 8 mais 1, que dá 9, dividido por 1 vai dar 9. Então, vou colocar aqui o 9. Vou dar mais um espaço aqui. Então, a gente vai ter aqui 1.265 multiplicado por 9. Vai dar 11.385. Aí já é o resultado final. 11.385 centímetros cúbicos. Opa, ficou um X. Centímetros cúbicos por minuto. Então esse é o volume consumido. Consumido, né? Isso aí. E aí no caso, se você quiser converter para litros, é só dividir por 1000. Nesse caso aí vai dar 11,3 litros por minuto. Então esse aí é o consumo
do cilindro pneumático de simplização que a gente está utilizando aqui no exemplo, em relação ali ao compressor. Então veja que é um consumo baixo, né? Baixo. Mesmo ele tendo 10 ciclos ali por minuto, é um consumo baixo ali para o sistema, né? Agora entra um detalhe interessante, obviamente, que aí no caso a gente está supondo só um elemento, né? Você tem que levar em consideração cálculo referente à perda de carga, tomando em consideração mangueiras, válvulas direcionais, outros elementos, obviamente, mas nesse caso aqui, que é o nosso foco, o consumo do cilindro é esse, tá bom? Então, para o vídeo não ficar tão extenso, no próximo vídeo a gente faz o comparativo aqui com a pressão ambiente 2,5 bar e verifica qual é o que consome mais, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!